Teu som. Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis
Eis os teus filhos, enfim, em paz. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu chamado. Pode ficar melhor. Laia, 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 laia. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando-se e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Bom, meus amigos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos começar o nosso estudo, são 16 horas, e hoje eu vou pedir a Glória para fazer a prece e a página de abertura. Pode ser, Glória? Pode. Deixa eu pegar aqui. 134, né? Isso. Então, primeira prece. Senhor Jesus, divino amigo, que possamos, neste momento, preparar os nossos corações para não só as mensagens que nos chegarão, mas também a beleza das páginas que se seguirão. Que possamos aproveitá-las, que possamos beber dessa água para balsamizar os nossos corações, os nossos espíritos e a nossa sintonia, que nesse momento é feita com a espiritualidade que nos assiste. Então, pedimos essa assistência aos bons espíritos, aos nossos amigos, que possam estar conosco, nos intuindo, e pedimos também, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para todos os desencarnados que conosco entram nessa jornada, dessa leitura e desse estudo. Então, obrigada, Senhor, pela oportunidade, que as tuas bênçãos, que a tua presença possa estar entre nós, agora e sempre, que assim seja. Lição 134 do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel,
Nutrição espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se, em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Bom, então Emmanuel vai fazer aqui uma ponte, né, entre a nossa alimentação do corpo, não é? A nossa nutrição, com a nutrição espiritual, né? Então ele diz que tanto numa quanto noutra existem vícios, né? E aí ele vai, lógico que se a gente for descrever aqui, né, todos os vícios de alimentação nos fazem mal, coisa e tal, seria fácil, né? Nós fazermos descrever tudo isso. Mas, em se tratando dos vícios espirituais, né? Da nutrição espiritual, aí eu acho que fica mais difícil para a gente, porque nós, assim como nos habituamos com uma alimentação que às vezes nos escraviza, né? Nos torna reféns, a gente não consegue viver sem determinadas iguarias, sem determinadas, né, coisas para o nosso corpo físico, a gente também se acostuma a determinadas posturas e a determinadas buscas no campo espiritual, né? Então, aqui o Emmanuel vai falar dos deslumbramentos, né? Então, em diversas situações, a gente pode se deparar nessa nossa busca por situações que apenas vão nos chamar a atenção, nos deslumbrar, né? Nos fazer ficar encantados, né? Um encantamento, não é? Mas que aquilo pode ser passageiro, se a gente não souber transformar aquilo numa busca da essência, né? Então, eu fiquei pensando aqui quando Jesus fazia as comparações, né? Quando ele encontra aquela mulher que ele fala da água, né? Da vida
da água que ia matar a sede, né, e a sede espiritual. Então, é mais ou menos isso, né? A gente buscar esses valores espirituais que vão nos alimentar a alma, né? Vão nos alimentar. Não adianta eu me deparar com uma, uma manifestação, vamos dizer assim, espiritual, que me diga coisas, que me façam, sei lá, me sentir assim, um suprassumo qualquer, e sabendo que aquilo vai terminar, vai acabar, vai diminuir, né, com o tempo. Então, eu acho que a gente tem dificuldade, eu acho que a gente ainda tem dificuldade. É óbvio que se a gente tem uma doença do corpo, a gente quer a cura daquela doença. Aí se indicam, falam, olha, determinado médium vai te curar, a gente corre porque a gente quer a cura, a gente quer, mas a gente esquece que às vezes a cura está justamente no problema, né? Está justamente naquela doença, naquela dificuldade, não é? Seja ela qual for, né? Então, é isso, né? É, enfim, eu acho que a gente ainda, né, precisa saber exatamente o que seriam as verdades que a gente busca, né, espirituais que a gente está buscando, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que... E aqui é lindo, né? Porque esse fechamento dessa página, ele diz, quando o homem se coloca nessa posição íntima, né, de estar interessado nas verdades divinas, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então, quando, né, a gente conseguir alcançar esse grau, né, de sublimação, a gente já não vai estar se importando se a gente está curado do corpo físico, se a gente está, enfim, se a dificuldade X ou Y nos entristece, e a gente vai tomar aquilo como trabalho de crescimento, né? E aí eu deixo para vocês terminarem. Glorinha, por acaso, nós vamos. Aí, não vai dar. Vamos seguro. Faltam 5. É Não ficar porque procurando fenômenos, né? Coisas é, espetaculares. no livro Nosso Lar tem um capítulo que ele vai falar exatamente do amor alimento das almas. E ele vai dizer que, na realidade, o que a gente precisa, todos nós, ele diz, quando Jesus recomenda que nos amássemos uns aos outros, é porque o afeto nutre, o afeto. Então, ele vai dizer que esse amor de Deus, que seria o símbolo, né, do universo, ou seja, o alimento essencial do universo, ele se expressa de várias maneiras. Então, quando nós buscamos esse alimento, há um suprimento, nós nos sentimos, digamos assim, equilibrados, mas quando nós buscamos esses outros alimentos que ilusionam, digamos, o nosso paladar, não estou dizendo que as pessoas não tenham que se alimentar adequadamente, não é isso, mas é porque, assim como podemos nos alimentar do afeto, do amor, podemos buscar outros tipos de emoções ou de paixões que vão nos desgastar e não vão nos nutrir. E aí entramos num processo, o espírito entra num processo de inquietação
e de desgaste emocional, de desequilíbrio, e aí vem uma série de doenças psicossomáticas em função desse desajuste. E aí ele vai falar exatamente desse alimento, da nutrição espiritual que nós não damos a devida atenção e que é fundamental. Então, se uma pessoa acolhe uma raiva por um motivo qualquer, seja qualquer, se contrariou com o filho, com o marido, ou com o vizinho, ou com quem quer que seja, e ela fica com aquela raiva, ela vai ficar passando mal, ela vai ficar passando mal às vezes dias, porque ela não digeriu aquela emoção enfermiça e aquilo abalou todo o seu sistema. Da mesma maneira que se você está ao lado de pessoas que te querem bem, a permuta, a simples troca de falas acolhedoras, elas vão te nutrir, elas vão te abastecer emocionalmente, elas vão trazer equilíbrio para a gente. A gente estuda, mas na realidade não presta verdadeiramente atenção a essa realidade, que hoje a medicina também, quando ela é uma medicina mais holística, ela vai pedir a você que você controle as emoções, que você, não é, exercite o perdão, esse tipo de coisas que vão nos colocar em contato com esse alimento que Jesus ofereceu para a samaritana, dessa água que vai matar a sede do nosso espírito, né? Mas a gente tem um minutinho, se alguém quiser falar mais alguma coisa, ninguém vai querer falar. Capítulo 18, viu, Pepita? Fui ver aqui. Nosso Lar, É, capítulo 18, para quem é quiser rever. lindo esse capítulo do Nosso Lar, é lindo. É. Bom, então, pensei que você ia falar alguma coisa. Se não vai falar, então a gente vai para o nosso há 2000 anos. Estamos no capítulo 5. Vou pedir para voltar um pouquinho àquela. Na realidade, nós iríamos começar com movido e magnetizado, que é uma, duas, três, quatro, tipo a quinta página no meu livro. Mas eu acho que a gente poderia dar uma retomada, porque algumas pessoas não participaram, e voltar um pouquinho. Sandrinha, você quer começar? Começo, querida. O que você acha de começar naquela interrogação do senador por que me procuras? Ótimo. Vamos sim. Então, voltando, né? É, Senador, por que me procuras? Espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrubar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas
para que a terra se pulverize, para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados no jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando. Para aí? Não, agora termina esse parágrafo que você leu. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um pouco de referência para a regeneração de toda a tua vida. Paramos aqui, né? Isso. Aqui já havia sido comentado, né? Por que me procuras? Aquela passagem do Evangelho, de várias passagens do Evangelho, que Jesus pergunta, né? Aquele que está sendo atendido por ele: que queres que te faça? Jesus sabia o que cada um, e sabe o que cada um de nós precisa, não é? Mas é como se ele tivesse sempre a fazer esse questionamento para nós, lá no fundo de nós. Por que me procuras? Não é? O que queres que eu te faça? Para quê, né? Aí a gente se pergunta, para quê? E ele fala aqui, fora melhor que procurasses publicamente e na hora mais clara do dia. Porque nesse momento, se ele assim o fizesse, né, outras pessoas também estariam sendo beneficiadas e aquele orgulho de senador, aquele orgulho entranhado naquela sociedade em que ele vive, que ele demonstra, cairia por terra, não é? E ele demonstraria a real face de humildade, que ele adquiriria todo esse bem maior que ninguém pode tirar dele. Ele fala na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade, ou seja, a vida aqui e mais além, né? Com uma lição de real fé, de humildade diante do Cristo. Mas ele respeita, Jesus respeita, como respeita cada um de nós, em nossas decisões, em nossas escolhas, né? E a reação de Públio Lentulus é a reação que qualquer um de nós teria, porque com o espírito de luz que se acerca de nós, muitas vezes sem a gente ver, mas a gente sentindo, a gente já não suporta e cai em lágrimas, né? E em reunião, vocês que têm uma frequência regular de reunião mediúnica, quando chega um espírito de escola, né? Moralmente, assim, trazendo luz, a maioria de nós abaixa a cabeça, fica em oração ali, agradecendo aquele momento. Então, imagina ele frente a frente com Jesus. Então, nada pôde exprimir além das suas lágrimas. Só que Jesus sabia perfeitamente a que ele vinha, não é? E fala claramente, mais uma vez, reforçando para ele, e isso vai ficar de uma forma indelével para Públio Lentulus, e por isso ele hoje é esse espírito que é, né, com essa envergadura espiritual que tem. Ele diz que ele não vem buscar o homem de estado, ou seja, quando os espíritos se acercam de nós, vamos trazer para nós, né, a fim de nos auxiliar, não adianta a gente começar a enrolar com algumas palavras bonitas, com algum até pensamento assim ou aquele, ou querendo demonstrar alguma coisa assim de superficial até, porque eles, à medida que o espírito evolui e progride, não é? Ele sabe quando o que vai lá dentro de nós, muito mais até do que nós que estamos envolvidos nesse véu da carne, né? Então ele diz aqui, ele não vem buscar o homem de estado,
e afirma para ele, superficial e orgulhoso. E aí o remédio, quando fala para ele, está falando para todos nós, na verdade, né? Só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. E o sofrimento é essa bênção. Como a Glorinha, eu peguei aqui já um pouco atrasada hoje, né? Como a Glorinha bem comentou na página de Pão Nosso, justamente esse sofrimento, essa dificuldade que muitas vezes consideramos intransponível, como é que foi acontecer comigo, como é que foi acontecer com a minha família e assim por diante, justamente é aquilo que vai nos salvar de nós mesmos. É aquilo que vai nos fazer recuperar esse tempo perdido, transformando-nos verdadeiramente. Porque enquanto a gente fica na superfície, não se modifica, não é? Há uma acomodação de valores. E mais adiante ele diz: não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Ou seja, além de dizer que ele ainda era um homem superficial, ligado à posição de homem de Estado, orgulhoso, a própria condição de buscar o Cristo para tentar acalmar e até aliviar ou sarar, na verdade, ele queria que sarasse a filha dele, né, da hanseníase, ele vai dizer que não foi através dele, e sim através da fé, do amor de Lívia, né? Porque a fé é divina. Isso deixa claro para nós que, olha quando ele diz, tens ainda a razão egoística e humana. Lívia já não está neste patamar nosso, quando ele faz essa oposição. Públio com a razão egoística e humana. Lívia já tem a fé e o amor, e a fé é divina. Ou seja, ela já ultrapassou essa fase, né? Está aqui justamente para auxiliar, para levar à frente esse projeto de amor, de total renúncia, uma total caridade, né, por aqueles a quem ela ama. Então, mais adiante, ele diz comovido e magnetizado. E aí a gente vê que é a pura verdade, né? A pessoa ele estava naquele transe, naquele êxtase até, né? Ele não tinha mais ele não sabia, ele perdeu esses parâmetros que nós temos entre nós reencarnados, né? Seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Então, essas comoções, para ele eram desconhecidas, eram imprevistas, não é? E aí ele acha ainda, né? E aí Jesus vai para ele e diz: não, meu amigo, não estás sonhando. É a realidade. É esta que é a realidade para a alma. Ao mesmo tempo, meigo e enérgico. Sendal dos erros, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, eu achei interessante que fui procurar sendal, é um tipo de véu, né? Então, olha a parte até poética de Emmanuel mostrando aqui, pelo sendal dos erros clamorosos, ou seja, quando nós estamos em erro, quando nós falhamos rotineiramente, na verdade, nós estamos com um véu a nos encobrir a razão e o coração. E não conseguimos ver adiante, considerando que aquilo ali é a realidade, quando é a ilusão. Hoje, um ponto de referência, encontrarás hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então, a partir dali, ele não será mais o mesmo. Realmente, vamos ver o que acontece no que ele vai relatar para nós, vai narrar, mas a semente foi plantada ali e agora não tem jeito, é regenerar-se, é não voltar atrás, é decisão de realmente se modificar, né? Pode comentar, Pepita, aí, e outros amigos que queiram Então, quem comentar. quiser comentar, eu acho interessante, a gente vai perceber isso depois, que na realidade nós vamos ver que esse encontro
não é feito, digamos assim, ele fisicamente, não é? A gente não pode esquecer isso, porque a gente tem aquela ideia de que ele encontrou fisicamente e ele repara que ele chega lá, ele quase que inconscientemente ele se apoia no tal banco de pedra com as silvas ali. Ele entra naquela espécie de torpor, como ele esteve naquele desdobramento, quando ele viu as vidas passadas e ele se viu diante daquele tribunal, ele se sente, ele diz assim, é o mesmo sentimento que ele teve naquela experiência. E aí a gente vai ver já capacidades, digamos assim, em termos assim extrasensoriais desse espírito já naquele momento que vão se alargar ao longo de outras existências. E a conversa de Jesus com Públio é bom que fique claro, não é com a figura pública, não é com o senador, é com o Espírito Eterno. Então, quando ele diz que ele seria bom que ele o procurasse à luz do dia, porque seria para toda a vida, é porque ele estaria largando essa capa de orgulho, de supremacia, enfim, para de fato reconhecer-se um espírito imortal e reconhecer toda essa grandiosidade. Repara que quando ele sentou ali, ele se sentiu emocionado, sentiu um sentimento de gratidão por toda essa mãe natureza, coisa que Públio Lentulus, não sentia normalmente. Então, ali houve uma expansão da sensibilidade dele, ele espírito. E aí é que há essa identificação, tanto que quando ele, diante da grandiosidade do Cristo e dessa atmosfera divina, ele se rende, é a alma, é o espírito eterno que se rende diante do Mestre divino incondicional, não é o Públio Lentulus. Só que aí a gente vai ver depois o que acontece, que é o conflito entre a figura, quer dizer, a persona que você está vivenciando ali, o personagem, e esse espírito imortal digamos assim, infinito, e que vai falar. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário? Esses trechos são tão, tão, tão lindos que eu acho que quem quiser fazer o seu comentário só vai enriquecer. Alguém gostaria? Vou pedir a Rosana, então, para ler um pedacinho. Está podendo ler, Rosana? Posso. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, e se conseguires utilizar sua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Rosana, trabalhe esse trecho aí, porque tem tanta coisa, se for o caso, depois você continua, mas trabalhe esse trechinho aí, que lindo demais. Eu já estava aqui pensando, porque realmente, quando Jesus fala aqui, né, parece que ele já estava, parece não, né? Ele já sabia que ele não ia aproveitar totalmente, né, esse momento ali, mas é como se já estivesse prevenindo, né? E quando ele diz, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração um cântico de amor, de humildade, de fé.
Mas ele logo diz: mas ninguém poderá agir com a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Para mim, isso aqui já soa como assim, é como se ele já soubesse, né, que ele não ia aproveitar totalmente esse momento, né? Mas se você quiser, você pode explicar mais, Pepita. Rosana, eu vou parar antes disso, essa parte que você tocou é importantíssima, mas eu acho que o outro, quando ele diz assim, está porém no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios, aí ele vai fazer o seguinte comentário: se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Gente, aqui está a receita, toda a receita do bolo da nossa existência, ou seja, está no teu querer, está na tua vontade. Ele disse que a nossa vida é plena de circunstâncias, né? Mas aí ele vai dizer que essas circunstâncias são de toda a natureza e que cabe a nós exercitar o poder da vontade para direcionar o nosso barco para que porto a gente quer que ele possa acolher-se, para que direção. Então, nós temos assim, aquela coisa assim, a gente faz buscas, vamos bater e a porta vai se abrir. Mas a que portas nós estamos batendo? Aí vai para a página inicial. Que emoções estamos buscando? Porque ele deixa claro aqui essa responsabilidade de cada um de nós de exercitar o nosso querer, a nossa vontade. Aí ele vai dizer aqui, ó, és obrigado, que eles existem em toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Porque a gente vive dizendo que não dá sorte. Ai, comigo nada dá sorte, as coisas não fluem. Mas, gente, como a gente está direcionando as circunstâncias? Que circunstâncias a gente vai buscar? De que fonte a gente vai procurar água para matar a nossa sede? Então, ele diz que nós temos que exercitar a nossa vontade, o nosso querer na direção do amor, e aí ele diz ainda, e do bem e do amor aos semelhantes. Então, volta para aquela máxima dele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nesse parágrafozinho, é como se ele retomasse todos os princípios da doutrina do evangelho dele, deixando claro a lei do amor aos semelhantes, ao mesmo tempo a nossa vontade na busca dos caminhos retos e da porta estreita, que nem sempre nos convém, e esse exercitar, a Sandrinha, ela é mais estudiosa do que eu, e eu sei que ela já leu mais o Leon Denis do que eu, né? O pessoal aí que gosta do Leon Denis, ele tem um capítulo sobre a vontade, em que ele trabalha essa questão de nós, aquela coisa assim, eu sou fraco. Aí de manhã a gente diz que quer fazer uma coisa, aí depois à tarde a gente já muda de ideia, aí no dia seguinte não é bem aquilo, dá muito trabalho, e a gente não se dedica àquilo que a gente quer de verdade. A gente se deixa muitas vezes convencer pelos outros, enfim. Aí, se vocês quiserem falar, cabe tudo aqui, né? E aquela coisa que ele fala para esse espírito que não é o público, porque ele não se. A gente fica achando que ele está falando para aquela vida, mas ele está falando para a caminhada toda desse espírito. E aí a gente vai assim. São os vasos escolhidos pelo Cristo, como ele escolheu Paulo de Tarso, que provavelmente, se fosse dada a qualquer um de nós, nós não escolheríamos Paulo de Tarso.
Imagina, Paulo de Tarso perseguiu os cristãos, tirou-lhes a casa, acusou, assim, houve falso testemunho para incriminar alguns, enfim, fez tudo. A gente iria apostar nessa pessoa que tinha tanto orgulho da raça, que tinha tanta vaidade com relação a essa posição que ele ocupava, a gente teria investido nele? De jeito nenhum. Assim como os cristãos inicialmente não o aceitaram, custaram a acreditar. Ele foi preciso que ele testemunhasse aquela redenção de verdade através de muito sacrifício, muito trabalho, para ele ser acreditado e aceito na comunidade cristã. E Públio Lentulus, ali naquele momento, nós também diríamos, ele é um homem vaidoso, é isso, é aquilo, é orgulhoso, enfim. E, no entanto, Jesus já via naquele espírito as potencialidades para um amanhã. Gente, Emmanuel trabalha diretamente na falange do Consolador Prometido. Ele trabalha junto a essa equipe que coadjuvou todo o esforço de Kardec e trabalha vinculado à evangelização do Brasil e aqui da América, mas mais propriamente do Brasil, com a responsabilidade do país, em termos do evangelho, do país do futuro, no coração assim do Cristo. Então, ele não estava falando para aquele senador, ele estava falando para esse espírito que iria desabrochar, quando ele caísse em si, ele iria mergulhar, e aí a gente vê várias e várias reencarnações, a gente já falou sobre isso, ele vindo sozinho, trabalhando pelo Evangelho, dentro das fileiras que ele podia da Igreja Católica, mas não importa, trabalhando dedicado com um extremo sacrifício, dificuldade, numa fidelidade extrema a Jesus, né? Então, eu acho que a gente tem que começar assim a olhar mais para frente. E é por isso que, às vezes, quando eu faço as minhas preces, quando a coisa está muito feia, eu digo, Senhor, não pelo que eu sou hoje, mas pelo que eu possa. A gente já vai penhorando pelo futuro. Por hoje, hoje eu não mereço nada. Hoje eu sei que eu não mereço, mas quem sabe daqui a alguns milênios. Então, a gente vai meio que apelando para essa divindade para que ela possa. Mas aí eu deixo para vocês complementarem aqui. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa? Ninguém? Repita, não é nem sobre isso aí, mas é de Emmanuel. Só lembrando, todos devem conhecer perfeitamente, quando a gente vê as vidas de Emmanuel, né? O padre Damiano, aquilo me deixou assim, muito sensibilizada, porque a gente descobre verdadeiramente que aquilo que a gente planta vai colher e aquilo que é verdadeiro vai permanecer. Quando ele fazia aqueles estudos com Alcione, com aquele grupinho pequeno, de versículo a versículo, ele traz para nós no século XIX, né, e no XX, com o Chico, essas obras todas, da série Fonte Viva e outras, trabalhando um versículo de um dos evangelistas, um versículo de Paulo, um versículo de Atos dos Apóstolos, né? Mostrando a grandeza que é você, quantos conhecimentos e quanto a gente pode extrair para as almas da gente desse produto que é esse trabalho do Evangelho no mundo, né? Pois é. Aí eu acho que a gente tem assim um olhar, que a primeira vez que eu li o romance, eu me emocionei, chorei, mas é como se eu estivesse apenas vinculada à história daquele momento, à emoção daquele espírito, aquela. Hoje a gente faz uma leitura diferenciada. Hoje a gente se vê esses apelos sendo encaminhados ao nosso coração também, ao nosso espírito, e nos vemos muitas vezes
A gente vai ver para frente, daqui a pouco, desdobramento desse conflito, dessa dualidade que trazemos nós entre o homem com as suas paixões e o espírito, né, com os seus anseios imortais, esse conflito entre o espiritual e o humano, entre o sublime e o terreno, a gente vai ver daqui a pouco e a gente vê que até hoje, eu estava vendo assim, nossa, mas Emmanuel, diante de Jesus, e ele vacilou, aí eu digo assim, tá vendo? O que que Jesus disse? Ele não veio derrogar a lei. Aquele espírito não estava pronto, não veio derrogar a lei, porque a gente acha que Jesus ele pode tudo que Deus permite. Deus é o quê? É lei. Deus é lei. Então, ele só pode até onde o Pai permite, até onde a lei permite, né? Então, ninguém quer falar, vamos continuar. Repita. Oi. Tanto o Paulo de Tarso quanto esse senador aqui, o Cristo viu neles o potencial. O Paulo de Tarso, embora ele estivesse fazendo coisas que não eram justas e certas, ele, naquilo que ele fazia, ele era fiel. Ele acreditava naquilo e fazia, porque tem gente que ainda não está no estágio dele, que faz por algum interesse ou por muda de casaca de uma hora para outra. O Paulo de Tarso ele não mudava, ele acreditava naquilo, defendia, e ele só estava equivocado, bastante equivocado até. Mas dava para perceber nele uma, sei lá, seriedade, não está me fugindo a palavra, que quando ele percebeu o equívoco dele, o erro dele, a falha, ele corrigiu de uma maneira que eu acho que a maioria não consegue. E esse Públio, independente de ser carne ou espírito, para mim, na minha ignorância, o espírito está aqui na minha carne, mas quem manda é o espírito. O meu corpo sozinho não manda nada. Se o espírito sair daqui, é um defunto que fica. Então, é ele que está atuando o tempo todo. Se o Públio era orgulhoso, era o espírito dele que era orgulhoso. O espírito dele ali baqueou perante o Cristo. Se ele fosse mais assim, mais orgulhoso ainda, ele não teria nem baqueado. Ele achava esse homem aqui um ser inferior, um tipo, sei lá, entre aspas, um mendigo, um homem sem instrução, sei lá. Ele baqueou. Então, de alguma forma, o espírito dele, embora também lute com orgulho, o orgulho prevalece muito ainda ali, como Cristo falou, ele pode decidir o que ele vai fazer dali para frente, mas ele, alguma coisa, a terra estava apropriada para a semente que o Cristo jogou nele. Dependendo de outro, era jogar a semente como Cristo falou lá na pedra. Não ia nascer nada. Então, eu entendo que outra pessoa que estivesse num outro estágio nem, entendeu? Não ia cair ali naquele banco, não ia sentir aquela emoção, por mais que o Cristo cause isso em todo mundo. Mas tem gente que era capaz de não sentir nada. Eu imagino. Eu Assim, acho até que sim, porque se não fosse assim, ele não teria sido traído pelos fariseus, ele não teria sido apedrejado, né? Então, é provável que nós tenhamos feito parte desse time que olhava para ele, a superioridade dele incomodava, a verdade é isso. isso. A superioridade dele incomodava, então vamos eliminá-lo porque ele é perigoso. Não era perigoso Isso. pelo poder político, mas pela grandeza espiritual que ele manifestava e pela essa segurança que eles não conseguiam entender, né? Isso era importante. Uhum. E agora o Cristo está esperando todo mundo, até esse que jogou a pedra, esse tipo um Paulo de Tarso, o Públio, ele sofre que eu digo, no sentido da compreensão que ele tem, da pobreza nossa ainda, na lentidão do nosso caminhar, porque ele quer, ou ele como é bom, ele quer que a gente pare de sofrer o mais rápido possível e a gente insiste nesse negócio, né? Mas ele sabe que é assim, foi feito assim, né?
É esperar. Bom, 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 vamos continuar. Rosana, eu te dei só 2 parágrafos pequenininhos. Você quer continuar a ler mais um pedacinho? Ou passo para outra pessoa? Posso continuar. Bom, pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade, que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Num minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as tuas riquezas bem miseráveis. Continua? Pode parar, Rosana. Para e comenta aí. É, bom, foi o que a Lúcia agora acabou de falar, né? Ele luta, né, ainda com o orgulho dele e quando Jesus falou, né, em humildade, ele já não gostou muito, né? E bom, o que mostra aqui é que só dele pensar, né? Só dele pensar na cidade dos Césares, nos monumentos, nos poderes, Jesus já deu a resposta para ele, né? Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as tuas riquezas bem miseráveis. Você pode comentar mais aí, Pepita? Eu Quem quiser. comentaria o início também, quando Você ele vai ser diz, para o início, vai lá. para o início, senão eu me perco. Porque aí eu me lembrei, nós estamos estudando a Gênesis, e como a gente descobre esse sentimento de gratidão quando a gente percebe que esse Cristo planejou esse planeta, ele com outros, né, espíritos de escola, planejaram esse planeta, que esse planeta tem 4,6 bilhões de anos, não é isso, Glória? Não, são 4,6 bilhões de anos, que há milhões e milhões e milhões de anos ele foi preparando esse para se tornar-se habitável, para trazer-nos para cá, para redimirmos, né, digamos assim, de uma maneira a gente crescer. Então ele deixa aqui, ó, pastor das almas humanas desde a formação deste planeta. Então, mais uma vez, naquela época, no início do Espiritismo, quer dizer, não havia essa convicção de que Jesus, governador do nosso planeta, espírito de maior hierarquia, responsável por nossas vidas, e ele vem dizendo: há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. E aí a gente vai ver que é aquela tal história. Por exemplo, a gente vê quanto Paulo de Tarso sofreu. Encarcerado, açoitado, subalimentado, aquele período que ele passou por aqueles pantas, que ele ficou 6 meses para se recuperar, ele e Barnabé. E, no entanto, era uma consciência plena em termos de tranquilidade, de convicção, dessa conexão com as esferas superiores. E pelos hoje, estudando assim epístolas de Paulo, ou trechos, né, da vida dele, a gente percebe que essa conexão dele com os planos superiores ia muito além do que a gente pudesse imaginar. Porque ele dá conceitos para nós que hoje para nós são naturais, porque a gente tem uma infinidade de obras que trabalham as questões da mediunidade, as questões do espírito, mas naquela época ele não tinha obras. Então, essa conexão com os planos superiores era muito bem definida. E aí a gente vê esse trabalho
de Jesus, relembrando a Públio, olha, eu estou aguardando por vocês há milênios. E a gente continua patinando nas mesmas questões, não é? A gente e que questões, quando a gente for defrontado lá na frente, quando alguém for pedir assim a nossa ficha corrida, eu tenho certeza, eu pelo menos vou dizer assim, puxa, para que que eu fiz questão disso? Por que que eu perdi, né, minhas emoções, meus sentimentos, brigando por isso ou por aquilo? Não tem o menor sentido, porque a gente, por exemplo, está aqui no estudo, a gente olha isso tudo, e daqui a pouco somos capazes de nos indispor com uma pessoa por uma questão de uma opinião, uma divergência ou de alguma coisa, não é? Irrelevante, sei lá, qualquer coisa. Aí a gente vê que, na realidade, a gente continua na superfície, a gente continua nessa dificuldade da vivência dessa proposta do Cristo. Mas aí, fala aí vocês, ajudem aí. Não é fácil essa mudança. A gente lê, mas fazer a prova. Quando a gente vai fazer a prova, falha. É difícil mesmo. E o que um milênio é muitos anos aqui para a Terra, mas em termos de eternidade, não é nada. Se vê a evolução moral do homem desde que o homem surgiu na Terra, lá ainda meio animalizado, ainda somos animais, claro. Animais somos mesmo, o conceito da ciência, né? Humanos. Mas a evolução é lenta. É um negócio demorado. A próprio bebê, quando ele nasce, para ele se tornar independente, assim, de não depender de um ser humano adulto, leva muito tempo. Um cachorrinho, dali a pouco, ele está ceguinho ali, de olhinho fechado, dali a pouco ele sai andando, ele já começa a procurar a comidinha dele. O ser humano, às vezes, leva 15 anos para se formar, 20 anos para se formar. Então, eu acho que faz parte, claro, que tem a gente pode retardar isso, mas não, a gente não daria um avanço enorme de uma hora para outra, a não ser que a gente já viesse com esse avanço de lá, um espírito tipo o Chico e outros aí, Madre Teresa de Calcutá, mas se não, a gente acelera, pula uns degraus, mas não consegue ir para o topo da escada. Não estou dizendo que a gente não deve se esforçar, Pepita, não estou dizendo que a gente não deve praticar, que a gente não deve fazer tudo isso, mas não se forma nada. Até aqui, se você pensar materialmente falando, um grande médico, ele precisa de muitos anos para ser um grande médico, a não ser um gênio. Aí ele vai se bobear, nasce sabendo do piano, sabe? Toca até bebê, já está tocando. Mas faz parte do processo. Bom, Eu não estou recriminando, entendeu? eu sei, eu Eu estou sei. dizendo A gente sabe, Lúcia, que que é faz lento parte do mesmo. processo. Mas Isso. considerando a nossa idade, né? E Dentro da considerando que eternidade, nós nós somos somos bebês. espíritos, digamos assim, repetentes, a gente tem que tentar, digamos, introjetar essas, digamos assim, esses alertas para que nós, de alguma maneira, passemos a ter atitudes um pouco diferentes em ponto Isso. de vista espiritual. Se Vamos nós sofrer menos. acreditamos que os valores verdadeiros são os do espírito, e tirando aqui uma ou outra mais jovem aqui, né? Temos assim algumas pessoas aqui, não posso dizer que, mas aquele pessoal que passou, Babi, minha irmã já me olhou assim, né? Porque ela é eternamente jovem, né? Mas pessoal que a gente já passou assim, já virou meio século, né? Eu bem mais, né? Gente, o que que a gente está esperando fazer alguma mudança significativa quando? Quando ele diz assim, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. E ele vai agora continuar reforçando. E, no entanto,
nós ainda nos deslumbramos com esses poderes, com essa condição do estar, ser bem-sucedido, de estar. Claro que a gente tem que ter sobrevivência, meios, recursos, mas até que ponto nós não damos uma importância demasiada? Não sei, né? Até que Damos. ponto? Eu, por exemplo, fazendo assim a minha meia-culpa, eu estou muito presa assim a minha casinha, sabe? Aí de repente eu digo assim, quando eu vejo assim essas calamidades, eu digo, se de repente eu acordasse de manhã e já não tivesse casa, não tivesse isso, como é que eu começaria a agir? Não tivesse os livros, como é que vai ser? Por onde que começa? Pensa, mas Mas e é duro. com quantas pessoas isso está acontecendo? Não é? A gente viu esses processos agora. Então, eu acho que a gente tem que começar um processo meio que de desapego, que a coisa está meio. Querer ter uma casinha boa não é mal. O mal é os outros que não têm. Isso é que está errado. Nós somos seres humanos, precisamos de um leito para deitar, uma coberta para cobrir, uma comida para comer. Faz parte da vida humana na Terra. O mal é as outras pessoas estarem morando em lugares de risco, elas não terem as condições mínimas e dignas de sobrevivência. Isso é o mal. E aquelas pessoas que estão em posição, que poderiam mudar isso, ou até nós mesmos com alguma parcela que podemos fazer, mas estão com um compromisso grande, entendeu? Porque elas estão visando só o lado delas e não estão visando isso. Esse é o problema. O problema não é ter, eu não digo mansões e uma casa em cada lugar do mundo, não estou falando disso. Até que essas pessoas que. Eu já pensei assim, essas pessoas que têm uma casa em cada lugar do mundo, essas pessoas que são milionárias, elas gastam dinheiro com a pessoa que cuida da casa, a pessoa que faz o lençol para botar na casa, a pessoa que pinta a casa, acaba gerando dinheiro para as outras viverem também. Se elas não fizerem mau uso da riqueza delas, explorar, elas acabam ajudando, porque o mundo ele é dessa forma, ele é material também, ele é espiritual, porque nós não vamos ficar aqui o resto da vida, mas ele é material também. Nós precisamos que as pessoas tenham recursos para se alimentar, casas para morar, não é morar, a se abrigar. Nós não podemos viver ao relento. A gente, quando vivia nas cavernas, durava menos. Mas, Eu não vejo Lúcia, assim a como questão, mal. não, a questão que eu estou colocando não é essa. Eu acho que esse seu conceito está correto, corretíssimo, mas assim, o que eu estou colocando não é esse, não é o fato. É o nosso apego, que é diferente. É Não, diferente. eu Uma te coisa é você. entendo, mas imagina você hoje, com a idade que tem, a sua casa desabar, você não Mas, ter um Lúcia, cantinho para. Mas isso não ia pode. dar uma tristeza? Eu não ia pensar, eu sou um espírito, juro que não Não, ia. E ia abrir mão, não. deixa essa casa Ô, para lá, Lúcia, entendeu? ô, Lúcia, presta Eu ia ficar atenção. triste. Então, exatamente que Mas eu não é não que eu esteja sei, apegada à casa, me entenda. É que eu tá? preciso dela para Não viver. sei, Lúcia, não sei, eu não sei exatamente. O que eu quero dizer é que a gente não tem como avaliar os nossos apegos. E às Uhum. vezes eles são bem materiais, a verdade é essa. Cada um pode mais ou menos avaliar, mas a gente só vai avaliá-los de verdade na hora que formos, por uma circunstância ou outra, forçados a deixar o cenário, né? Por uma circunstância ou outra. Pode ser um desencarne, como pode ser uma outra adversidade, mas a verdade é que tinha que estar muito claro na nossa mente, o que ficava claro na mente de Paulo é que somos usufrutuários de tudo, inclusive do nosso Isso, corpo, usufrutuários. isso. Então, isso é que, na verdade, não fica claro no nosso procedimento. No nosso procedimento, aquela coisa de que não, mas essa casa eu comprei, fiz um empréstimo, paguei a vida inteira. Não importa, Deus permitiu, você é usufrutuário, porque se Ele quiser, você vai deixar de ter essa casa de um minuto para o outro, como Isso. acontece com várias. Uhum. Então, esse sentimento de usufrutuário é que tinha que estar assim mais claro, né? Mas aí, para a gente não se perder muito, voltar aqui para a nossa leitura, tá? Vou pedir a Gracinha para continuar lendo.
Só um minutinho. Eu já até me perdi de onde que a gente estava. Ah, tá ali. As Humildade, magnificências. né? Ah, não, as Ah, tá. As magnificências do magnificências, tá. César. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação dos homens, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Quer que comente esse parágrafo primeiro, Pepito? Eu continuo lendo. Pode comentar, Gracinha, se quiser Eu acho que comentar, depois. ele fecha tudo que a gente vinha falando antes, né? Uhum. Nós somos repetentes, todos nós, o tempo inteiro, porque somos egoístas. E, por conta disso, nós nem percebemos que, como aquele conceito hindu, né, da roda da vida, você só roda, é que nem um cachorro atrás do rabo, o tempo inteiro, enquanto você não aprender que você é uma pessoa egoísta, que você tem que abrir mão desse apego, eu não consegui ainda não, mas eu acho que eu já entendi que é isso. Talvez, eu acho que a gente passa por um entendimento primeiro, para depois a gente conseguir fortalecer o compromisso. E o difícil, viu, Lúcia? Eu, pelo menos, acho que o difícil é exatamente esse compromisso depois do entendimento. Eu tenho que me desapegar de todas as coisas, né? E eu tenho que aprender a amar. Eu também não sei ainda amar com essa perfeição toda. Então, ele diz para ele aqui que ele está apegado a essas coisas todas do Senado lá, né? Em Roma, toda aquela situação maravilhosa, eles se sentiam superiores a todos os povos, dominavam todos. Parece até que, não sei se é mera coincidência, mas a gente repete, continua repetindo 2000 anos, essas tendências de se achar, algumas pessoas se acharem poderosas e melhores que as outras, né? E que tudo isso pode vir por terra, que é o comentário também feito anterior, que na hora que Deus achar que está na hora da gente parar e sacudir para que a gente possa compreender, todas essas coisas podem vir por terra, assim como aconteceu com Roma, né? Continuo lendo ou quer comentar alguma coisa? Pode, não, é só isso mesmo, porque aqui ele vai dizer, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. Sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. Gente, é a lei do amor instituída por meu pai desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou, né? Quer dizer, as leis que Desde o princípio regem da criação são as mesmas. A gente não É, conseguiu aplicar a nós mesmos não, a gente ainda, só não passado conseguiu todos os entendê-las. milênios. Eu queria falar também uma coisa aqui, Fala, Glória. além dessa questão, né, do desapego, é porque ele vai mostrar aqui que tudo na vida, nada é permanente nessa vida, não é? Tudo se transforma. Então, ele fala, olha, suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo. Então, a gente se apega também a esse tempo de agora, né? Não, né? Tudo, a gente acha que tudo é como se fosse definitivo, né? Tudo está aqui e não vai mudar. Só a gente olhar para trás, né? Ver tantos conceitos que eram tidos como corretos, né? normais, admissíveis, não é? A gente vai vendo essas questões. A gente já viu aqui a escravidão, né? Era aceitável, todo mundo tinha um escravo, todo mundo, né? E aí as coisas vão mudando e vão se tornando, não é? Melhores, vão, né? Vão se modificando.
O importante é que seja realmente para melhor. Então, a gente também não se apegar muito a essa coisa, né, de que, olha, a verdade absoluta é isso aqui. Quando Jesus diz assim, a única verdade que é A absoluta absoluta é o é amor. o amor, é a lei do amor, né? Aí a gente fica preso a conceitos, enfim, todos, políticos, religiosos, né? A gente nem Todos os. percebe a impermanência da vida, né? Não 8 minutos, E o tá, que é Pepe? importante aí a gente fica dando importância a tudo isso, mas esquece, né, que no âmago de tudo isso, o que importa é aquela lei que é imutável, não é? É o amor, é a fraternidade que deveria existir, não é? Esses sentimentos que vão nos impulsionando para a melhoria, né? A Lúcia estava falando sobre as injustiças, elas acontecem por causa das nossas imperfeições, não é? Enquanto a gente ainda permanecer, não é, nesse ciclo, né, de imperfeições, as injustiças não vão se acabar assim de um momento para outro, né? Então, eu acho que é isso. Tudo, tudo muda, né? Na poeira do tempo, tudo vai se modificando e vai se acabando. Não é só, né? Não é só o apego que a gente sabe, né? Que a gente vai ter que deixar a nossa casa, a nossa família, tudo que a gente construiu como sendo nosso castelo, né? A nossa segurança, isso tudo vai acabar. Mas junto com isso, tudo se modifica, né? Então, é a gente não ter essas certezas que não são muito certas, né? A única coisa que é certa é que o amor é que governa, né? Bom, Glorinha, Gracinha, você ia continuar lendo, mas minha irmã já está sinalizando que faltam 6 minutinhos, tá? Aí na próxima semana você começa. Glorinha, eu acho até que você pode tocar a música que você tocou no início, que acho que a Lore queria ouvir, ela não estava ouvindo, porque ela estava sem som, o chamado. Não tinha quase ninguém. Pode tocar pra gente. Florinha está sem som. Ah, sim, desculpe. É que eu estou falando que eu tirei essa música esses dias, então ainda estou muito, muito crua nela, mas vamos lá, eu vou tocar assim. Tem Até um coloquei ruído ela. estranho. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. Quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiem e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta,
Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz também num hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Então, nesse momento, e nós vamos chegando ao término do nosso estudo, agradecemos a Jesus pela oportunidade deste encontro, agradecemos a Ele pelo cuidado, pela promessa, porque Ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que Ele não descansaria enquanto não fossem todas recolhidas ao seu redil. E aqui estamos nós, Senhor, espíritos ainda rebeldes, cheios de orgulho, apegados aos valores do mundo, mas almas inquietas, porque o mundo não alimenta o nosso coração. O mundo não aquieta os nossos receios, os nossos temores. O mundo não nos oferece, Senhor, o aconchego que só o teu Evangelho nos oferece. Então, neste momento, Mestre, assim como tocaste a fronte do nosso irmão, assim como tocastes a fronte de inúmeros enfermos, abençoa-nos, Senhor, para que essa essência divina que ainda está aprisionada possa desabrochar, para que as sementes do bem e das virtudes que estão em latência em nós possam desabrochar, Senhor. Que possamos abrir-lhes caminho entre os nossos valores ilusórios do mundo, para que elas te busquem, para que nós possamos fortalecer a nossa vontade e o nosso querer na busca do imperecível, na busca do amor que nos prometeste, na busca da redenção de nossos destinos. Te agradecemos, Senhor, porque o teu amor nos reuniu neste grupo de estudos, para que assim, refletindo juntos, pudéssemos avivar a nossa consciência com relação às promessas que te fizemos um dia. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o nosso comodismo, a nossa inércia, o nosso apego aos valores do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a te procurar à luz do dia. Toca-nos, Mestre. Toca-nos a alma. Abençoa-nos o lar.
ilumina a consciência de todos aqueles que já estão inquietos e inadaptados no mundo. Que todos aqueles que já trazem a semente da boa vontade sejam fortalecidos por ti, para que a humanidade se torne melhor, para que queiramos buscar a paz e o entendimento, a fraternidade e a humildade. Abençoa todos os espíritos que se encontram junto a nós nestes momentos, que eles igualmente sejam tocados por ti. Ah, mestre querido, temos saudades de ti. Temos saudades desse amor que não encontramos entre as ilusões do mundo. Apazigua os corações aflitos, renova a esperança da humanidade e o desejo de sermos melhores. Que assim seja.